Irmãos, nós vamos abrir um texto conhecido, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 13 em diante. Lucas 24, 13 em diante, eu vou ler, acompanhe aí a leitura. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Essa é uma das experiências mais lindas das Escrituras, anunciando a ressurreição de Jesus. Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia aparecido, já tinha revelado a sua ressurreição. E agora ele vai ao encontro de dois discípulos.
desanimados, entristecidos, frustrados no caminho de Emaús. Os discípulos do caminho de Emaús foram impedidos de reconhecer Jesus. O que poderia impedir nossos olhos de reconhecer Jesus? Por que os olhos dos discípulos foram impedidos? Será porque Deus os impediu? Ou foi porque Jesus simplesmente queria que eles não o reconhecessem? Qual seria a intenção de Jesus em impedi-los? Se na manhã daquele dia ele disse à mulher: vá contar aos outros. Ele mesmo havia dito: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Qual seria a motivação de Jesus em aparecer aos dois agora e não se deixar revelar? Parece que isso tudo é uma incoerência, né, da parte de Jesus. E, no mínimo, estranho. Pensar que esses discípulos não reconheceram Jesus porque Jesus não quis que eles o reconhecessem. Eu acredito que esses discípulos estavam tão entristecidos. Eu acredito que eles permaneceram mais no sepulcro do que o próprio Senhor ali permanecera. A mente e o coração desses discípulos permaneceram mais no sepulcro do que o próprio Senhor Jesus. Lucas 24 nos mostra pelo menos 3 coisas que podem nos levar a impedir nossos olhos de percebermos Jesus no nosso caminho. Porque tal qual os discípulos, eu e você, às vezes também podemos não perceber Jesus no nosso caminho. Na verdade, não é difícil que isso aconteça. Há muitos momentos em que nós, diante de algumas situações vividas, nós parecemos não perceber Deus no nosso caminho. Parece que estamos andando sozinhos, sem a doce companhia do Senhor conosco. Às vezes nós nos sentimos como que desprezados, sozinhos, no vale, no campo, no caminho que percorremos. Alguns sentimentos às vezes são perigosos e nós precisamos nos atentar a eles. Dois desses sentimentos é a perplexidade e a frustração. Os 2 discípulos estavam sofrendo a dor do luto, da perda do mestre. E diante de uma dor, é muito fácil a gente começar a murmurar. E a falar de um lado para o outro da nossa situação, da nossa perda. Quando perdemos, e ninguém gosta de perder, é muito fácil a nossa boca se encher de murmuração e falarmos do que perdemos. Os 2 iam lado a lado, falando um
ao outro sobre os acontecimentos de Jerusalém. E o lamento passou longe, dos seus lábios. Eu já disse aqui algumas vezes da diferença entre murmuração e lamentação. Murmurar é quando você e eu não falamos com Deus, mas falamos para um, para outro, para outro. Murmurar não tem nada a ver com dividir as cargas. A Bíblia diz que não há erro em falarmos da nossa dor, daquilo que nós pensamos e sentimos uns para os outros, visando dividir cargas. O problema é quando nós simplesmente nos limitamos a falar para um, para outro, para outro, para outro, para outro, mas não para o Senhor. Murmuração é quando você simplesmente fala da sua dor, mas você não compartilha com aquele que você deveria falar, com o Senhor. Lamento é justamente quando você fala com o Senhor. Nós devemos transformar a nossa murmuração em lamento. Na Bíblia existe um livro de lamentações, lamentações de Jeremias, mas não existe um livro de murmurações. Nós devemos lamentar. E o fazemos quando nós falamos com o Senhor. O problema da murmuração é que ela contagia. O problema da murmuração é que o caos que existe dentro de mim, quando eu compartilho com você em forma de murmuração, esse caos também entra no seu coração. E você também sente o seu coração pesado. A Bíblia nos convida ao lamento. A Bíblia nos convida a falarmos da nossa dor ao Senhor. Porque na medida em que nós lamentamos, na medida em que nós abrimos o nosso coração a Deus, o caos sai e a paz entra. Isso é uma experiência que você tem quando você ora. A oração tem esse efeito dentro de nós. É por isso que ninguém se ajoelha diante de Deus e levanta do mesmo jeito. Quando você se ajoelha diante de Deus e começa a falar do que você está sentindo, do que você está pensando, do que você quer, e você vai rasgando o seu coração na presença de Deus em oração, a sua dor e o seu caos sai, e a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, na linguagem de Paulo, vem guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Você se esvazia para ser cheio. E isso é uma experiência que toda pessoa tem quando se coloca diante de Deus em oração. Nos dias em que nós vivemos, isso deveria ser feito constantemente. Um dos maiores males hoje da sociedade chama-se ansiedade e depressão. Durante a epidemia do Covid, inúmeros foram os casos de pessoas que adoeceram emocionalmente por conta de se sentirem isolados, sozinhos. Jesus se aproxima dos discípulos
e questiona-os. Jesus diz a eles: sobre o que vocês estavam falando? E eles estavam falando das dores, das perdas, do sofrimento, um para o outro. De repente, Jesus está com eles e eles começam a falar do que sentem para Jesus. Quando nós fazemos isso, nosso coração encontra paz. Eles saíram da murmuração e foram para o lamento, sem perceber. Eles começam a falar para Jesus da sua dor. Perplexidade, frustração. Esses dois sentimentos encheram o coração daqueles discípulos. E todas as vezes que nós nos enchemos de perplexidade, ficamos assombrados diante de alguma situação, ou frustrados, nós perdemos a visão da presença de Deus. Pare de ficar olhando tanto para o que você perdeu. Pare de ficar olhando tanto para oportunidades que você perdeu. Pare de ficar olhando tanto para as perdas da sua vida. Comece a olhar para o que Deus fez. Comece a dar graças pelo que Ele tem feito. Comece a olhar para a presença soberana de Deus na sua vida. E a render graças a Ele por isso. Cuidado com a frustração. Às vezes você se queixa por conta da falta de um carro, por conta da falta de algo. Cuidado com a frustração. A frustração desperta inveja. A frustração gera outros sentimentos que roubam a paz. A frustração gera raiva até. Raiva de si mesmo, raiva de outros que te prejudicaram. Olhe para a presença de Deus na sua vida. E a diferença que isso tem feito. Esses discípulos não percebiam Jesus. Não só pela sua perplexidade e frustração, mas também por conta de decepções geradas por expectativas que não foram correspondidas. Eles se queixam a Jesus dizendo: você é o único que não sabe do que aconteceu em Jerusalém, mesmo estando lá. O que aconteceu com Jesus, o Mestre? O que as autoridades fizeram, prendendo e matando? E aí eles disseram: nós esperávamos que ele libertasse Israel, que ele redimisse Israel. Mas depois de tudo isto, já é este o terceiro dia desde que tais coisas ocorreram. Eles expõem a sua decepção por conta das suas expectativas acerca de Jesus. Alguns dos que seguiam a Jesus esperavam que Jesus fosse redimir Israel da escravidão imposta pelo Império Romano. A visão de alguns acerca de Jesus era a visão de um líder político. Alguns esperavam que Jesus assumisse o trono em Jerusalém, quebrasse os grilhões da escravidão sobre o seu povo,
Jesus já tinha revelado ser tão poderoso, já havia feito coisas extraordinárias. A expectativa de alguns era de que Jesus teria sobre sua cabeça não uma coroa de espinhos, mas uma coroa de ouro. A expectativa deles era de uma redenção física, material, e não uma redenção espiritual. Muitas vezes nós paramos na nossa vida e até dizemos: eu não estou onde eu sonhei estar. E aí nós concluímos perigosamente que Deus falhou conosco. Nós nos sentimos como que decepcionados com Deus. Puxa, eu tinha tanta expectativa de que Deus fizesse isso. Deus falhou. Eu me lembro de um homem revoltado com a igreja, com a fé. Ele disse para mim: pastor, eu orei para que meu filho fosse curado. Depois que ele morreu, eu ainda orei para que Deus o ressuscitasse. E ele disse para mim: Deus falhou comigo. Deus não podia ter feito o que fez. Às vezes a nossa expectativa é uma expectativa equivocada. O caminho de Emaús é o exemplo daqueles que resolveram assumir o rumo da sua própria vida e deixar Deus para trás. A ressurreição de Jesus é um convite para nós redirecionarmos as nossas expectativas, colocarmos em ordem a nossa fé. Deus não falhou. A questão é que os seus caminhos nem sempre são os caminhos de Deus. A questão é que os meus caminhos nem sempre são os caminhos de Deus. Você percebeu que o Salmo 37, que a gente tantas vezes lê, ele não diz: entrega o teu desejo ao Senhor? Não é isso que está escrito no Salmo 37. O salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Os discípulos estavam decepcionados, não porque Deus falhou, mas porque Deus não seguiu o caminho deles. Mas não são só as frustrações e as nossas falsas expectativas que às vezes nos impedem de ver Jesus. Às vezes nós mesmos fazemos a opção por não crer. Interessante que os discípulos permaneceram em Jerusalém e esses dois discípulos saem de Jerusalém, se distanciam dos irmãos. Cansaram de estar ali com os irmãos. Se afastam de Jerusalém. Mesmo diante das evidências que eles sabiam. Um dos discípulos diz a Jesus: é verdade
que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam. Elas foram lá no túmulo de madrugada e voltaram de lá, dizendo não terem achado o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que afirmavam a elas que Jesus estava vivo. E eles dizem mais. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, eles não acreditaram das mulheres. O testemunho de mulheres não era válido. E eles dizem, é verdade que alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Esses dois discípulos fazem a opção por não crer, apesar das evidências que eles tinham. Mas hoje Jesus nos convida a repensar e a crer no impossível, a transformar nossa vida de dentro para fora. O que foi que Jesus fez com esses discípulos? Você percebeu? Você percebeu o estado que Deus faz com esses discípulos? Tem muitos momentos na vida que nós estamos desistindo. Tem muitos momentos na vida que nós estamos como que sem rumo, sem saber direito o que vai ser daqui para frente. Seu filho se forma, não sabe o dia de amanhã, é agora. Meu filho está se formando esse ano e eu estou vendo o coração dele agitado. E agora? Qual vai ser o rumo que a minha vida vai tomar? Tem muitos momentos na vida que nós estamos assim. Como os discípulos de Emaús. O que foi que Jesus fez com esses discípulos? Jesus colocou-se ao lado deles. Jesus colocou-os em contato com a palavra de Deus. Vou te dizer uma coisa. Você precisa andar com Jesus. Vou te dizer outra. Você precisa valorizar mais esse livro. E vou te dizer outro. Jesus colocou-se à mesa com os discípulos. Jesus sempre foi ao encontro de pessoas que falharam. E ele sempre mostrou-lhes uma coisa. Que ele não mudou. Dentro da tradição judaica, um judeu jamais se sentava à mesa com um estranho, nem com um inimigo, nem mesmo com alguém que não confiasse. Jesus, depois de expor a palavra a eles, insta em querer partir, mas os discípulos dizem a eles, não, já está terminando o dia, fica conosco. E Jesus se assenta à mesa junto com ele. E ele tomou do pessoa. E quando ele faz isso, se abre. Jesus mostra uma coisa para os discípulos. Que ele não mudou. Ele continuava o mesmo. A carta aos Hebreus, o autor da carta vai dizer lá no finalzinho do seu livro,
que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será, eternamente. Percebeu o que Jesus quer fazer? Jesus lhe chama hoje para ouvir seu lamento. Jesus quer mostrar-lhe que ele não falhou com você. Ele não falhou com você. Jesus quer mostrar-lhe que ele tem um outro caminho para você. Jesus quer abrir-lhe os olhos, quer abrir seus olhos para a fé. Para que você creia no que ele pode fazer. Ele está perto de você. Você crê nisso? Ele está perto de você. Sabe o que você precisa? Abrir-se para esse livro. Eu acho lindo a declaração dos discípulos quando eles falam: não nos ardia o coração. Nós sabemos quando Deus está falando conosco. Quando o Espírito Santo fala conosco, nosso coração arde. E Deus está falando com você nessa noite.